Boa noite, igreja. Amém. A graça e a paz do nosso Deus. Amém. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Lembrando para os amigos da semana que quarta-feira temos culto de doutrina. A gente tem estudado um pouco sobre a doutrina do Espírito Santo. A gente tem aprendido um pouco sobre a Trindade. E que Deus venha estar abrindo o nosso entendimento, a compreensão dessa doutrina tão difícil e peculiar, uma doutrina única. Nós venhamos aprender mais sobre o nosso Deus e a atuação dele na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Lembrando que domingo pela manhã temos escola bíblica dominical de 9 às 11 e à noite das 18h30 esse culto de adoração que estamos realizando agora. E antes da escola bíblica, nós temos também o nosso curso de violão. Eu sei que não tem sido fácil, acordar cedo no domingo é difícil, mas põe isso em sua cabeça, não é só para você, é também para o professor que ele se disponibiliza também. Eu sei que ele traz um café aí, bom, maravilhoso, os irmãos compartilham disso também, é uma bênção de Deus. Hoje eu estava até postando ali no grupo, hoje eu vi aqui a irmã Sabrina e o irmão Márcio tocando, eu me emocionei, porque quando nós chegamos aqui só tinha um primo. Sabrina estava ali, ainda ali, tímida ainda, hoje está aí, é uma das nossas levitas principais, né? Canta e toca também, junto com o irmão Márcio. O irmão Pedro tem tido aquele problema pessoal que ele está se reencontrando ali em outra profissão, é muito difícil, mas graças a Deus tem suprido as nossas necessidades nesse aspecto. E eu tenho certeza que no futuro vamos ter muito mais pessoas tocando violão aqui. Graças a Deus, graças a Deus. Também quero aproveitar a oportunidade, eu não tinha tido a oportunidade ainda de agradecer o Pedro pela doação que ele fez de um violão para a gente. Quem trouxe quando chegou foi a sua mãe, o irmão Luiz. Então, desde já, Pedro, muito obrigado. Que Deus possa te recompensar muito mais. Amém? Irmãos, dito isso, quero também estar pedindo oração pela irmã Edilza. Ela estava com uma... Olha, vendo aí, ó, nasceu lá com as belgagens dele, viu? Ó, a irmã Edilza, vamos estar orando por ela. Ela estava com uma sobrinha enferma, internada. Eu não sei como está, ela também estava enfrentando alguns problemas de saúde, ela tem hernia de disco. Aí tem dia que ela acorda bem, tem dia que ela não acorda, tem dia que ela está sentada ali à força. Vamos estar orando por ela. Quero também estar pedindo oração pela família da irmã Margarida. O Bruno está ali, a Carla, mas a irmã Margarida foi para Itapipoca, que faleceu o primo dela, o primo que era como se fosse um irmão, uma pessoa que ela conviveu muito tempo com ele, vinha doente, faleceu. A gente sabe que a perda nunca é fácil, porque os irmãos estejam orando por essas pessoas, amém? Irmãos, aí nós estamos abrindo um espaço para os irmãos, por isso a gente está procurando, a gente fazer um culto no lar, procura a gente para a gente estar agendando, estar marcando, é uma maneira da gente estar apresentando o Evangelho ali no seu bairro, na sua casa, amém? Irmãos, eu não quero que os irmãos se preocupem com essa ideia, eu não vou chamar o culto aqui para minha casa, que eu vou ter que providenciar uma merenda, um lanche. Esqueça isso. A merenda e o lanche que nós vamos ter ali na sua casa é a palavra de Deus. Não esqueça isso. E também, só em você estar nos recebendo, já é um motivo de muita alegria. Amém? Amém. Irmãos, dito isso, vamos iniciar aqui. Vamos estar fazendo a leitura aqui em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Eu quero que os irmãos estejam atentos, eu vou estar entrando em algumas menotas dentro da própria leitura. O cuidado com os impostores. Eu quero continuar essa noite com a exposição que temos feito aqui em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 3. 2 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 3, com essa exposição que temos visto aqui, com o mesmo tema, uma descrição dos falsos mestres e as suas práticas no meio da igreja. No domingo passado eu preguei sobre o privilégio do tema mãe aqui, por isso que eu parei, mas hoje eu quero dar continuidade, quero estar terminando esse trecho aqui
do verso 1 ao 3, que a gente está terminando para a gente seguir aqui no verso 4 em diante, do capítulo 2 de 2 Pedro. Amém, igreja? Estão comigo? Amém. Isso é muito bom, isso é importante. Vamos estar lendo a palavra de Deus aqui. Não diz assim, preste atenção no decorrer da leitura. Quanto a você, meu. Não, daqui só um minuto. Isso que é bom, a gente está familiarizado com a palavra do Senhor. Já percebe logo que estamos no texto errado. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras falsas. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, nos dá o entendimento da Tua palavra, a compreensão. Abra-nos nosso entendimento para entender as Tuas Escrituras. Pai, que eu venha ser uma do Espírito Santo que habita em nós e que está na Tua igreja. É em Teu nome que te pedimos. Amém. Se vocês perceberam, eu pulei alguns versos para poder trazer como se fosse um texto só. Aqui encontramos Pedro nos alertando. Irmãos, muitos cristãos acreditam que conseguirão reconhecer uma heresia com facilidade. Mas será mesmo que conseguirão? Será que conseguirão identificar com tanta facilidade um falso mestre? A verdade é que as maiores ameaças à fé não vêm de fora, mas de dentro, com a aparência de piedade, uma linguagem cristã e até com textos bíblicos fora do contexto. Aqui encontramos o apóstolo Pedro nos alertando com palavras fortes, falando que nós vamos encontrar heresias destruidoras, falando de avareza, de uma liberdade falsa. Isso tudo ele deixa bem claro que se levantará em nosso meio, se levantará no meio da igreja. A igreja distraída é um campo mais vulnerável da guerra espiritual. Uma igreja que acha que tudo está bem, que não vai acontecer a perseguição, ela está distraída no seu próprio conforto. Paulo nos deixa claro, não nos deixa ignorantes, quando afirma que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Em Efésios capítulo 6, verso 12, ele nos diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais no meio, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui, dominadores deste mundo tenebroso, eles querem dominar o mundo. No entanto, muitos crentes vivem como se a verdadeira batalha fosse apenas social, política ou psicológica. Mas não é, é muito mais do que isso. Uma igreja distraída com o entretenimento, distraída com a ideologia humana, negligente na oração, ignorante na doutrina, é fraca na santidade, torna-se um campo mais fácil para o inimigo devastar. Uma igreja distraída
uma igreja pensando apenas nos aspectos humanos, ela permite com que o inimigo entre e a destrua. O diabo não precisa mais perseguir a igreja que já estão mortas. Não, espiritualmente, ele não precisa mais dessas igrejas. Ele apenas deixa seguir a sua própria decadência, a sua própria ruína. Muito obrigado, meu irmão. Então ele não precisa estar perseguindo essas igrejas que já estão fracas espiritualmente. Então ele vai perseguir igrejas fortes, igrejas que pregam a palavra de Deus verdadeiramente, uma igreja com uma ideologia bíblica, uma igreja com uma santidade intacta. É essa que ele quer. A igreja fiel, no entanto, permanece vigilante, fortalecida no Senhor e na força do seu poder, revestida de toda a armadura de Deus e combatendo com as armas espirituais, com a palavra, com a oração, a santidade e a fé perseverante. É uma igreja forte, é uma igreja que se mantém de pé. Se a igreja continuar com a fé diluída, o maior inimigo da igreja antes da perseguição externa é a ausência de uma fé e um conhecimento dentro da palavra de Deus. É por isso que não podemos brincar com o nosso aprendizado. É por isso que não podemos ter uma fé fraca, uma fé diluída, uma fé oscilante. É por isso que temos que estar crescendo biblicamente, nos aperfeiçoando na palavra, estando presente nos cultos, estando presente na nossa escola bíblica dominical e fazendo os nossos devocionais, orando em casa, tendo comunhão em casa. Antes que o mundo venha contra a igreja com perseguições abertas, a igreja já sofre hoje da pior forma, que é a forma internamente, através de uma fé diluída, através de uma fé fraca. O perigo atual não é apenas a oposição externa, mas a erosão interna. Pastores que não pregam a palavra, pastores que não pregam mais a cruz, a igreja que prefere agradar o mundo a obedecer a Deus, crentes que trocam a santidade pelo entretenimento. Essa é a realidade. O sofrimento do amor, o esfriamento do amor, a apostasia silenciosa e a negligência da palavra são sintomas de uma fé fraca, que no dia da aprovação não resistirá, não subsistirá, não resistirá às perseguições, porque não está pautada na palavra de Deus, mas sim no engano, na relação do homem com o mundo. E não é uma relação com Deus, mas sim uma relação do homem apegada às coisas do mundo, não com Deus. Uma comunhão do homem com Deus fortalece a igreja, nos faz atuantes na palavra de Deus, nos faz perseverantes em uma vida diária, nos mantém fortes. A igreja deve voltar-se urgentemente às doutrinas da graça, à centralidade de Cristo, à suficiência da Escritura e à busca da santidade prática. Só uma fé robusta, forjada na palavra, que resistirá ao fogo da perseguição que se aproxima. Aí sim suportará. Eu quero estar compartilhando com a igreja um vídeo do pastor Augusto Nicodemos. O tema do vídeo é: a guerra já começou.
Por todo esse mês ele veio trabalhando nas redes sociais esse vídeo, nos mostrando que já estamos em guerra. E eu achei bem propício trazer ele aqui para a igreja ver, porque cai muito bem o que estamos pregando. Se você for observar, as nossas pregações aqui em 2 Pedro têm caído muito bem o que nós estamos vivendo hoje nas redes sociais, se levantando algumas pessoas, falando baboseira, inventando as pregações, rasgando exames, fazendo os outros experimentar uma falsa doutrina, uma falsa fé. Graças a Deus que ele já foi destituído das redes sociais, mas não se engane, a atuação dele no meio das igrejas ainda está forte, só não está mais sendo demonstrado nas redes sociais, porque a justiça proibiu. Mas eu quero estar compartilhando com vocês esse vídeo, que a guerra já começou. Preste atenção na fala do pastor Augusto Nicodemos. Márcio? Márcio, volta no começo e aumenta mais para a igreja, por favor. Jair, dá para aumentar mais um pouquinho, Jair. Você já ouviu falar em guerra, rumores de guerra, já viu manchetes sobre o colapso financeiro e talvez tenha pensado, será que estamos à beira do fim, aquele fim que Jesus disse no sermão escatológico? Essa tensão é real, não quero negar, mas há uma guerra mais perigosa acontecendo e ela não envolve armas, tanques ou mísseis ou taxação. Essa guerra é invisível e está sendo travada dentro de você. E ela já começou e a maioria dos cristãos sequer percebeu. E se esse vídeo fizer sentido para você, envie para outros irmãos. Eles também estão enfrentando essa guerra agora sem perceber. Talvez Deus use você para despertá-los, para que eles possam perceber o perigo em que se encontram e o momento que nós estamos vivendo. Em outras palavras, a guerra invisível já começou. Você já sentiu como se o mundo estivesse à beira do colapso, com tantas notícias, com tantas informações a respeito de catástrofes em todo lugar? Como se estivéssemos cada vez mais perto de alguma coisa irreversível? As pessoas estão falando sobre guerra o tempo todo, sobre colapsos econômicos, sobre crise política, polarização, censura, ditaduras disfarçadas. É como se tudo estivesse prestes a explodir. Mas eu preciso dizer algo com toda a seriedade pastoral que me cabe, como pastor ministro do Evangelho. A maior guerra da nossa geração não é essa que você está vendo nos jornais, nas redes sociais e em todos os meios de comunicação. A verdadeira guerra está acontecendo dentro das famílias, nas consciências, nas igrejas e até dentro de você. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, no verso 12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E o que é que isso significa? O que é que isso representa? O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que por trás de tudo que está acontecendo, da ideologia nas escolas, da normalização do pecado, da violência, da banalização da fé, existe por detrás um conflito espiritual real, uma guerra invisível. E se você não enxerga isso, você já começou perdendo. Cristãos estão distraídos, pastores estão cansados, igrejas, muitas delas, estão divididas entre o entretenimento, por um lado, e o ativismo, de outro. Enquanto isso, a fé que foi dada de uma vez por todas aos santos, conforme Judas, verso 3, está sendo abandonada pelas próximas gerações.
O maior perigo de uma guerra invisível é que você pode estar sendo atacado sem perceber. Essa guerra já começou e talvez você não esteja preparado para ela. Nos próximos minutos, eu quero mostrar a você como essa guerra tem se manifestado no mundo. Por isso, preste bem atenção, fique antenado. E eu quero mostrar também porque ela exige mais do que opiniões, discursos ou boa intenção. Ela exige preparo, e esse preparo começa na palavra de Deus. Podemos nos valer de muitos recursos, de muitos métodos para enfrentar essa guerra, mas a palavra de Deus é a arma fundamental com a qual nós poderemos enfrentar essa guerra. O mundo está em ebulição. Em todos os continentes nós vemos uma crescente instabilidade. Conflitos militares, como por exemplo a guerra entre Rússia e Ucrânia, tensões crescentes entre Estados Unidos e a China, ameaças nucleares, ditaduras silenciosas, tensões religiosas, guerra econômica, guerra de preços, guerra de taxas, de impostos. Ao mesmo tempo, há uma inquietação moral e espiritual em todas as camadas da sociedade. Valores que por séculos foram fundamentos da civilização ocidental estão sendo relativizados e até criminalizados. Vemos hoje crise de verdade, crise de autoridade, crise de sentido. E isso aqui não é apenas uma guerra de exército, é uma guerra por definições. O que é um homem? O que é a mulher? O que é a verdade? O que é fé? O que é liberdade? O que é pecado? É isso que está em jogo. Nós vivemos uma crise de autoridade. Por exemplo, a autoridade da Escritura é rejeitada, a autoridade da família é desconstruída, a autoridade da igreja é desrespeitada, a autoridade de Deus é zombada. Aqui em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus nos disse com muita clareza essa frase tão conhecida: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, haverá fomes, terremotos, muitos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não há nenhuma novidade nisso. O Senhor nos avisou. Essas coisas vêm acontecendo desde que Ele regressou aos céus. Por exemplo, o relativismo dentro da igreja. O que é mais preocupante é que essa decadência cultural não ficou apenas do lado de fora da igreja. Hoje nós vemos cultos que evitam a confrontação do pecado, igrejas que abandonaram a sã doutrina para agradar os ouvintes e aumentar os seus números, cristãos que querem um Deus que os sirva e não que os governe. A apostasia se tornou palatável e a verdade insuportável. Essa é a triste realidade. Queridos, os cristãos não estão imunes. E você pode pensar, isso aqui está acontecendo com o mundo e não comigo. Mas eu preciso dizer a você a verdade. O que acontece lá fora, logo vai bater na porta da sua própria casa. As redes sociais, elas já moldam sua visão de mundo. As ideologias já chegaram às escolas dos seus filhos, você sabe disso. A superficialidade já penetrou nos seus hábitos devocionais. E a frieza espiritual vai se instalando bem devagar. É como uma névoa, que encobre a visão até que o caminho desapareça. Você que já dirigiu na neblina, sabe o que eu estou falando, sabe o que eu estou dizendo. É isso que muitas pessoas não percebem. A guerra espiritual não é apenas um conceito abstrato. Ela é real, ela é presente e você está dentro dela, queira ou não queira. Ouviram aí? Nós, servos de Cristo Jesus, servos autênticos, temos que defender a fé cristã. Temos que aprender mais desse Deus a qual servimos e amamos. Já estamos em guerra, irmãos. Não se engane. É o mundo adentrando dentro da tua casa e da tua casa dentro da igreja. Brigas por poderes econômicos, brigas por poderes financeiros, até dentro da igreja, por autoridade de homens, não de Deus. Com esse pensamento eu quero estar trabalhando outra palavra aqui no nosso texto,
aqui no nosso texto base, em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 3, trazendo algumas aplicações à palavra avareza. Os falsos mestres estão interessados em uma só coisa: ganhar dinheiro e ganhar poder e mídia. Observe aqui em 2 Pedro, no verso 3, nos deixa bem claro: movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, com palavras falsas, mas para eles a condenação já está decretada. Exploraram pessoas ignorantes, fazendo do Evangelho um comércio. Usa a religião com intuito ganancioso. Explora pessoas que não conhecem verdadeiramente a palavra de Deus. Tanto Jesus quanto os apóstolos eram pobres, no entanto, se dedicaram a ministrar a outros sem cobrar nada. Esses falsos mestres são homens ricos que usam da astúcia para enganar e ganhar dinheiro. Lá em Miqueias, capítulo 3, verso 11, Miqueias descreve os falsos profetas do seu tempo. Observe comigo, aqui no capítulo 3, verso 11: os seus cabeças, que é os seus líderes, dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoia no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nem o mal nos sobreverá. Eles usavam desde aquele tempo o nome do Senhor em meio aos seus erros. Sem dúvida, o trabalhador é digno do seu salário, como Lucas nos ensina. Mas a motivação para o ministério deve ser muito além do interesse financeiro. Costuma-se dizer que a imoralidade, o amor ao dinheiro, o orgulho são a causa da ruína de muitos. Esses falsos mestres eram culpados das três coisas: da imoralidade, do orgulho e da falta de amor às pessoas, porque eles amavam ao dinheiro. Usavam palavras plásticas, nós já estudamos sobre isso, palavras que distorcem, palavras que eles conseguem construir um paralelo a elas para enganar, bem como a palavras jactanciosas de vaidade para fascinar e influenciar suas vítimas. Lisonjeavam os pecadores e lhes diziam aquilo que lhes fazia sentir bem, eles falavam aquilo que eles desejavam ouvir, aquilo que eles querem ouvir. Eles manipulavam coceiras nos ouvidos dos que rejeitavam a verdade da Bíblia e procuravam fábulas religiosas e enganar. A religião pode ser um instrumento poderoso de exploração dos mais fracos. A religião pode ser um forte argumento na vida daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Esses falsos mestres aproveitam-se ao máximo desses instrumentos para se fortalecer, movimentar os seus nomes em meio à sociedade e ganhar dinheiro. Nunca foram ministros, não eram pregadores da palavra de Deus, nunca foram pregadores da palavra de Deus, mas mercadores, mercenários. E essa é a realidade. O significado da palavra avareza
desejo ganancioso de ter mais. A cobiça leva à avareza. Na Bíblia, a cobiça é frequentemente condenada como um pecado grave, pois leva as pessoas a desejarem mais do que realmente precisam, tornando-as injustas e insatisfeitas. Hoje o nosso diácono Tomásio falou algo bem interessante, que hoje os líderes se reúnem não mais para se preocupar com a vida espiritual das ovelhas, ou está orando pelo louvor, ou orando pelas vidas, mas hoje eles se reúnem para bolar estratégias para lotar a igreja, para trazer multidões. Irmãos, nós não estamos procurando multidões, mas nós estamos procurando pessoas que verdadeiramente se fortaleçam na palavra do Senhor. Deus é que proporciona o crescimento. É o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. É o Espírito Santo que vai nos fortalecer em meio à nossa luta, através da atuação, da ação de Deus em nossa vida. A avareza, a ganância são consideradas atitudes prejudiciais, não apenas para o indivíduo, mas também para a sociedade como um todo. Quando você quer mais daquilo que é necessário, você peca, você rouba, você mente, você distorce a verdade, você consegue ludibriar as pessoas. O conceito de cobiça é abordado em vários livros da Bíblia, como Êxodo, Provérbios, Colossenses, sempre destacando a importância de contentamento e generosidade. É o inverso. Quando você é uma pessoa que cobiça o mal, você está contra o bem. Quando você é uma pessoa que cobiça o orgulho, você não é humilde. Quando você é uma pessoa que cobiça as finanças, você é capaz de passar por cima de qualquer pessoa para atingir uma parte financeira maior. Irmãos, o que nós concluímos disso tudo é que o verdadeiro ministro de Jesus Cristo não tem coisa alguma a esconder. Não, a sua vida, o seu ministério é um livro aberto. Ele é transparente, ele consegue ter um entendimento, de compreender as pessoas, ele consegue fazer um vínculo de amizade, ele não quer ser estrela. E hoje o que tem acontecido é muitos pastores, líderes, falsos mestres, querendo ser estrela, querendo ser o foco da situação. Irmão, estrela em nossa vida é Deus, é Ele que brilha, é Ele que é a luz, é Ele que é a diferença. Eu fico triste quando pessoas vêm me dizer, pastor Adriano, meu irmão, fiquei sabendo que tu dispensou o convite para ir pastorear a igreja fulano de tal, igreja grande, igreja imensa. Eu fico triste por isso. Como é que tu dispensou isso? Tu ia voltar para o movimento? Eu fico triste por isso. Porque às vezes eu digo assim, Diego, eu vou para gente, será que eles não me conhecem? Será que eles fazem uma mala em cima de mim? Porque me perguntando, eu fico com vergonha. Será que eu demonstro que tenho algo que quero ter algo que eu não vou conseguir abarcar? Ou orgulho que não tenho? Porque eu acho triste quando eles falam isso para mim, irmão, mas o que é que te faz pensar que eu estou procurando uma imensa igreja, uma igreja grande? O que é que te faz pensar isso? Não, eu estou dizendo assim, né? Tem que pensar na família, vai trazer um conforto maior para a tua família, vai poder ter um carro melhor, tu vai ganhar bem. Para quê? Para quê? Para que eu vou querer tudo desse mundo? Não, eu quero tudo é de meu Deus. É Ele que me sustenta em todo. Graças a Deus nunca me deixou desamparado, nada.
nada. Até na pandemia, onde eu achei que eu tinha perdido tudo, um acordo da empresa que eu trabalhava ruim, nunca faltou nada nos meus armários. Era ao contrário, eu abria, tinha mais coisa do que quando eu estava trabalhando. Eu disse, meu Deus, só óleo naquela época, eu olhava, tinha ver umas 20 litros de óleo. Eu disse, é óleo demais, não estava alguém, então eu vejo de ficar errando. Aquela massa de cuscuz era demais. Eu disse, não vou comer. Aí fazia outra cesta para dar para alguém que estava na igreja. Não desamparava de jeito nenhum. Caía um pix que eu nem imaginava que tinha. Irmãos, é Deus que nos sustenta. É Deus. Sua vida, seu ministério tem que ser aberto. Quando eu falo isso, não estou dizendo só o ministério do pastor. É o seu ministério, a sua vida, aquilo que Deus te deu. É a tua vida, é o teu posicionamento como crente. Pregar a verdade em amor não é distorcer as escrituras para corroborar sua ideia egoísta. Não é você querer que a palavra fale aquilo que tu quer. Não, mas que ela fale aquilo que o Senhor mandou tu falar. Aquilo que está escrito, não lisonjear os ricos, nem ministrar somente para ganhar dinheiro. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e verso 2, descreve o verdadeiro ministro de Deus. Observe aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 1 ao 2. Estão comigo, igreja? Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, com esperteza, nem adulterando o quê? A palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência de todos na presença de Deus, rejeitando coisas ocultas que nos traz vergonha. Isso aqui é o que mais eles trazem. Eles querem trazer o oculto do teu entendimento, vai dizer que entende mais do que você. Você está ali enfrentando uma enfermidade, sabendo o que é que Deus está quebrando, entendendo o que é que Deus está transformando. Aí ele chega e diz, vou lá em ti, vou te curar. Quem é ele? Vou rasgar aqui o teu exame. Que poder é esse poder? Nenhum. Não agindo com astúcia, com esperteza, nem adulterando a palavra de Deus. E logo que eles fazem isso aqui, é adulterar, é forjar, é falar aquilo que a palavra não está falando. Irmãos, ao contrastar essa descrição com o que Pedro escreve neste capítulo 2 aqui, e o que Judas também escreve, encontra-se uma diferença enorme com aquilo que temos visto hoje. As pessoas não querem mais pregar o Espírito, não quer mais pregar que você tem que renunciar realmente à sua vida, os seus prazeres, aquilo que te agrada, aquilo que enche o homem de orgulho. Tanto Pedro como Judas e Paulo nos ensina que temos que viver o Evangelho com sinceridade de coração, ensinando a palavra que o Senhor nos ensinou e que o Espírito Santo de Deus nos revela, não aquilo que agrada ao homem. É preciso estar alertas e recusar sustentar o ministério que explora as pessoas e negam o Salvador. É negar a palavra de Deus. É por isso que não devemos negligenciar
negligenciar a verdade. É por isso que não devemos apoiar esses falsos mestres, esses crentes mentirosos, essas igrejas que se levantam, que crescem com mentira. Essa é a realidade. Pastor, o senhor fica chateado se eu for visitar a igreja fulana de tal. Não se ciúme de ovelha não, meu irmão. Mas tu vai fazer o que numa igreja que não prega a palavra? Tu vai fazer o que numa igreja que a pessoa diz que tem um irmão lá que ora cheio de poder? O poder é do Senhor. O véu foi rasgado. Tu tem livre acesso a Deus. Ah, pastor, mas lá é diferente. Eu já falei para vocês, uma irmã chegou para mim, aí falou, pastor, eu quero dizer para o senhor que eu vou sair da igreja, que eu estou indo com uma casinha com uma irmã ali, que ela faz uma oração na quarta-feira, vou ficar indo só para lá. Aí eu falei, irmã, é uma igreja lá? Não, é só na casa dela, porque pastor, ela é cheia de poder. Pastor, os olhos dela é um raio-x. Aí um raio-x. Me conte aí, irmã. Quando a gente passa da porta, ela olha para a gente, ela sabe tudo que nós estamos sentindo, pastor. Aí eu, rapaz, ela disse o quê? Quando a gente já chega assim, né, pastor? Ela diz, já sentiu que eu estou passando por uma depressão, que eu estou com dificuldade no casamento, que eu estou com dificuldade com meus filhos. Meu irmão, tu foi lá sozinha ou com teu marido? Aí ela, sozinha, então ela já sabe que tu não está bem. Se tu é casada, tu anda com quem? Com teu marido ou com tua esposa. Entendeu? A não ser que o marido esteja trabalhando, viajando para trabalho, aí a gente entende. Mas eu fui quarta-feira, pastor. Por exemplo, sozinha assim, ela não sabe que eu não é assim não. Aí ela se conta a tua vida, ô minha querida, como é que está a tua vida? Estou bem, no trabalho, estou desempregado, os filhos estão aí, né, me dando trabalho, o marido, esse aqui me dá trabalho mesmo, então ela já faz um fim da tua vida. Aí qualquer um faz, mas não é fácil não fazer, entendeu? Meu irmão, você vai deixar de estar em comunhão com a igreja. Pastor, ela põe a mão em mim, olha, eu me entrego todinho. Você está com diarreia, está fraca das pernas. Irmão, pelo amor de Deus, e saiu daqui. Eu saí daqui. Meu irmão, pastor, então você tem ciúme de ovelha? Não, tem um raio de quem de besta. Está numa igreja séria, ouvindo da palavra, crescendo na palavra. É como eu disse para os irmãos, um dia eu vou sair daqui e eu tenho uma certeza que não é mais qualquer pastor que prega aqui, não. Eu tenho certeza disso. Não é mais qualquer pessoa que vai trazer heresia para cá, não. Porque a gente tem uma equipe boa, uma equipe fiel. Eu sei que quando eu escalo o grupo para pregar, ele vem a semana toda orando. Senhor, fala comigo. Senhor, o que é que tu quer que eu pregue? O Tiaguinho, o irmão Márcio. Eu sei. Tem ontem, a Nova Jerusalém recebeu a irmã Carla, uma pregação. Eu recebi um feedback, uma pregação maravilhosa. Uma pregação diferente. Eles até me disseram, pastor, é diferente. A irmã da nova aliança é diferente para a glória de Deus. Não é para a nossa, não, é para a glória dele. É por isso, meus amados irmãos, que temos que crescer em Cristo Jesus, no conhecimento, para defendermos a nossa fé cristã. É defender mesmo, é lutar. Você não está lutando só pela palavra, não. Tu está lutando pela tua família. Porque quando ele distorce a palavra, ele engana logo teus filhos, ele engana logo teu marido, a tua esposa, a tua casa desanda. Pode observar, a tua casa desanda. Então temos que batalhar para defender aquilo que acreditamos e que vive em nós, que é Cristo Jesus. Ele vive em nós, ele que tem que dominar a nossa vida, é ele que tem que ter domínio por nós, é ele, não pessoas que distorcem a palavra de Deus. Por isso que nós venhamos crescer no conhecimento da palavra, crescer como cristãos, para defender a nossa fé. É por isso, meus amados irmãos, que temos que crescer em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Que Deus possa estar aplicando essa palavra em nossa vida, nos dando entendimento dela mais e mais. Senhor Deus amado, Pai bendito, Deus querido,
Muito obrigado, ó Deus, pela atuação, ó Pai, da Tua Palavra em nossa vida, do Espírito, ó Deus, em nosso ser. Pai, nos reveste, ó Deus, com o Teu poder, Pai. Nos cobre, ó Deus, com o Teu conhecimento. Nos dá, ó Deus, um entendimento mais e mais da Tua Palavra. Que nós não venhamos, ó Deus, ser levados por qualquer vento de doutrina. Que nós não venhamos, ó Deus, ser levados por qualquer falso método. Que nós não venhamos, ó Deus, ser enganados. Que verdadeiramente possamos nos fortalecer no Senhor, pregar a palavra, instruir, ensinar, capacitar, exortar. É assim que a Tua palavra nos ensina, que ela exorta, que ela transforma, que ela nos fortalece. É ela, ó Deus. É ela em Cristo Jesus, é ela em Ti, ó Deus, é ela que age em nosso meio, é ela, ó Deus, que tem que ser clamada, ó Deus, em nosso meio. Pai amado, fortalece, Senhor, mais uma vez, a irmã Margarida. Ser, ó Deus, com o irmão Pedro, abençoa sua família. Ser, ó Deus, com o irmão Alexandre, ó Deus. Traz, ó Deus, para o nosso meio novamente, ó Deus, o irmão Alexandre, ó Deus, o nosso convívio. Ó Pai, nos visita nos nossos lares, nos dá, ó Deus, uma semana abençoada, Pai, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. E a igreja do Senhor diz: amém, amém. Boa noite, meus amados irmãos. Amém. Hoje a igreja não está aqui para ver o desenho online. Lembrando que já é sábado agora, chegou. Sábado agora, irmãos, ó. Lembrando que sábado agora tem um grupo de jovens. Convidem, chamem os jovens para estar aqui. A Mari aí, ó, trazer o. Viu, Mari? Trazer os seus sobrinhos, traz o filho, grupo de jovens, sábado. Não deixa passar em branco, não deixa esse menino em casa. Arrasta, traz. Viu? Amém? E a Bárbara também, amém? Tiaguinho quer uma reunião de louvor.